Olá pessoal, professor Leandro aqui. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o planejamento para avaliação psicológica em caso de concurso público, tá? Então, nosso tema aqui, planejamento de avaliação psicológica, né, em concurso público na área policial. Eu trouxe um caso para que a gente veja, um rapaz, ele se inscreveu num concurso para policial, num outro estado, não vou mencionar aqui qual que é o estado, tá bom, mas não é Mato Grosso do Sul. E ele foi passando ali nas fases, então passou na fase, né, de prova escrita, no exame médico, passou também ali no TAF, que é o teste de aptidão física, e aí ele vai para a avaliação psicológica. Bom, como esse estado é bem longe daqui de Mato Grosso do Sul, ele já tinha feito vários gastos e ele estava bastante impossibilitado de ir fazer essa avaliação, ele resolveu então primeiro fazer uma avaliação aqui comigo, aqui em Dourados, sobre se ele tinha aquelas características de personalidade, tá? E aí eu pedi para ele, olha, traga para mim o teu edital do concurso, que eu quero avaliar, verificar o que o edital está pedindo, quais são as características de personalidade que aquele edital está pedindo para o concurso público. Então ele trouxe para mim, então o edital pedia, por exemplo aqui, são 13 características, então diferente daquele que a gente viu anteriormente, cada estado tem a sua regulamentação. A gente viu agora há pouco no outro vídeo que Santa Catarina exigiu 22 características, né? Aqui, nesse estado, ele trouxe 13 características, então não é tão exigente igual a Santa Catarina. O que eles pediram? Controle emocional, relacionamento interpessoal, comprometimento, energia, organização, adaptabilidade, resiliência, disposição para realização, conformidade social, controle da exibição, comunicação, empatia e liderança. Então, isso aqui é o que estava no edital. Agora, olha só, eu enquanto psicólogo, né, vocês também, meus alunos, enquanto psicólogos futuramente, diante de um caso desse, o edital ele traz para nós as características, mas ele não diz quais são os testes que vai ser aplicados, tá? Então eu avaliei essas características e pensei, que testes que eu posso utilizar para avaliar todas essas características? E aí eu fiz o meu planejamento. Então olha só, no controle emocional, eu avalio, por exemplo, neuroticismo, raiva e impulsividade, através do teste NEL-PR e do teste BFP, bateria fatorial de personalidade. Relacionamento interpessoal, eu avalio o quê? Gregarismo. O que é o gregarismo? É a capacidade de trabalhar em conjunto. Tem pessoas que têm capacidade de trabalhar em conjunto, em grupos, e tem pessoas que não gostam, não se dão bem com grupos. Tá? E relações, interações sociais. Também o teste NEL-PR e o BFP. Comprometimento, eu avalio o esforço por realizações e o empenho. Quanto que essa pessoa se empenha, tá? Então, esses testes, BFP e o NEL-PR, vão avaliar também essas características, que é o empenho e esforço por realizações, que é a mesma coisa que comprometimento. Energia, então, o edital pediu para que avaliasse energia, tá? Eu peguei, né, esses instrumentos, NEL-PR e o BFP, e lá a gente tem o construto passividade, ou seja, se aquela pessoa é passiva, que ela não tem energia para fazer as coisas, tá? Atividade e emoção positiva, tá? Organização, eu peguei um outro instrumento, né, o teste NEL-PR, que tem um item que avalia ordem. O que é a ordem? Ordem é saber se a pessoa é uma pessoa organizada, tá? Adaptabilidade. Isso é o que está exigindo lá no concurso. Eu peguei, então, o instrumento BFP para avaliar a abertura a novas ideias e liberalismo. Ou seja, a abertura a novas ideias e liberalismo, que é medido por esse instrumento BFP, é a mesma coisa de saber se uma pessoa tem adaptabilidade. Resiliência, aí para avaliar a resiliência eu utilizei o teste bateria fatorial de personalidade, onde eu avaliei a vulnerabilidade e a depressão. Porque se a pessoa não tem resiliência, ela é uma pessoa vulnerável, tá? Tudo que chega até ela é como se fosse uma esponja, né? Ela absorve aquilo lá e acaba entrando em depressão. Disposição para realização, então eu avalio aqui a autodisciplina, então a pessoa que tem autodisciplina ela tem disposição para realização. E esforço por realizações. O esforço por realizações que está lá no teste NEL-PR também avalia o quê? Disposição para realização, tá? Conformidade social, então a gente avalia através do BFP,
que chama pró-sociabilidade, então é uma pessoa que se adapta ao convívio social, que não transgride regras e assim por diante. Controle da exibição. Veja que o edital pediu para avaliar controle da exibição. De que forma que eu avalio? Através do construto altivez, que está lá na bateria fatorial de personalidade. A altivez, ela vai avaliar o quanto que a pessoa gosta de ficar mostrando o que ela faz, seus bens, sua inteligência e assim por diante, ou seja, uma pessoa, entre aspas, exibida, né, vamos dizer assim, ou se a pessoa é uma pessoa mais comedida, ela não fica tanto mostrando, né, dizendo sobre as suas próprias qualidades. A comunicação, então o edital pediu para avaliar a comunicação, eu peguei o teste BFP, que é bateria fatorial de personalidade, lá tem o item chamado nível de comunicação, então a gente avalia a comunicação. A empatia, eu peguei o teste BFP e o NELPR para avaliar a amabilidade e altruísmo, porque esses testes avaliam a amabilidade e altruísmo, que tem tudo a ver com a empatia, né? O fato de você conseguir se colocar no lugar do outro e corresponder às necessidades dessa pessoa. E a liderança a gente avaliou por meio da assertividade, ou seja, pessoas que gostam de trabalhar em grupos e se destacam no sentido de liderar, tá bom? Só para exemplificar, o teste NELPR, olha só, desculpe, aqui é o teste BFP, a gente avaliou vulnerabilidade, instabilidade, passividade, depressão, nível de comunicação, altivez e assim por diante, tá? Ele ponderou médio na maioria, baixo, por exemplo, aqui na socialização, baixo também na ponderação, então não é uma pessoa muito ponderada, às vezes fala sem prestar atenção, tá? E assim por diante, tá? Só para exemplificar. Esse aqui foi o teste NELPR. Lembra, o NELPR também é um teste de personalidade. Essas aqui são as características desse candidato. Então ele vai avaliar o neuroticismo, extroversão, abertura, amabilidade, conscienciosidade, que é o fato da pessoa assumir compromisso e cumprir com aquele compromisso, acolhimento, gregarismo, que seria avaliar se a pessoa consegue trabalhar em grupo, tem gente que não gosta de trabalhar em grupo, confiança para ver se ele tem tendências paranoicas, por exemplo, e assim por diante, tá? Então, só para exemplificar. Avaliamos também a atenção, então o teste, o edital pedia para avaliar a atenção desse candidato, então olha só, ele teve uma atenção muito boa. Então, a atenção concentrada, ele está no nível médio, a atenção dividida, ele pontuou superior, então, um cara que consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, tá? A atenção alternada, também superior, que é quando ele tem que prestar atenção em uma coisa num momento e em outra coisa num outro momento, então ele muda o foco, consegue mudar sem ter prejuízo, tá? E a atenção geral, ele pontuou superior. E agora, lembra aquele planejamento que eu tinha feito, tá? Então agora eu repeti ele, trouxe aqui, no caso dele, dentre dessas 13 características, ele apresentou o problema em 3, tá? Que é a adaptabilidade, então ele parece que não tem uma boa adaptabilidade, conformidade social também não está muito legal, e empatia. E aí a gente pergunta, esse candidato vai reprovar por ele não ter apresentado 3 daquelas 13? Isso a gente vai ter que ver lá no perfil profissiográfico desse concurso, tá? Para saber se o concurso exige todas aquelas características ou se é possível não ter alguma delas. Então, tem concurso que às vezes exige todas as características. Tem concurso que fala, é necessário ter pelo menos 70% das características. Se for esse o caso dele, ele passa sem nenhum problema, tá? Então, isso varia muito do edital e do perfil profissiográfico. Aqui, só para exemplificar, esse aqui é o edital do concurso da Polícia Militar aqui de Mato Grosso do Sul, que está em aberto ainda, tá? Então está havendo o concurso. Então, olha só, será considerado inapto ou contraindicado, de acordo com o perfil estabelecido, o candidato que, após a análise conjunta, lembra que eu falei da análise conjunta? Após a análise conjunta de todos os instrumentos utilizados nas avaliações psicológicas, apresentar as seguintes características. Então, olha só, se ele apresentar essas características, ele vai ser considerado inapto. Quais são? Letra A, características prejudiciais. Controle emocional inadequado, então uma pessoa que não tem o controle das suas emoções. Tendência depressiva, logicamente uma pessoa que tem tendência depressiva, tendo uma arma na mão, ela pode praticar suicídio. Impulsividade inadequada, então aquela pessoa que não controla seus impulsos. Agressividade e inteligência abaixo da média. Isso são o quê? Características prejudiciais. Letra B, características indesejáveis.
Capacidade de análise, síntese e julgamentos inadequados. Então, a pessoa é inadequada ao analisar, ao fazer uma síntese ou ao julgar. Ansiedade e resistência à frustração inadequada e flexibilidade inadequada. Então, se a pessoa não é uma pessoa flexível, é uma característica indesejável para o cargo de policial. E características restritivas. Sociabilidade inadequada, então a pessoa não consegue conviver em sociedade. Maturidade inadequada e atenção e memória com percentuais inferiores. Então, a pessoa que não tem uma atenção boa, é uma atenção, por exemplo, concentrada, dividida ou alternada, não tem a memória boa, também são características restritivas a esse cargo. E aí, aqui a nossa última tela, olha só, o edital ele vem e diz assim, dentre todas essas características, a pessoa só vai ser eliminada se apresentar um conjunto de características, ou seja, ela não precisa ter todas as características ou vai ser reprovada por não ter apenas uma, e sim se ela tiver um conjunto de características, tá? Então, olha só, os critérios objetivos determinantes da inaptidão do exame mental, ou seja, avaliação psicotécnica, e da consequente eliminação do candidato, são os seguintes, de acordo com o perfil psicológico apresentado pelo candidato. A apresentação de 4 características prejudiciais cumulativamente. Então, vamos voltar para a tela. Quais são as características prejudiciais? São essa aqui da letra A. Se ele tiver 4 dessas, ele está reprovado, mas se ele tiver só 3, ele não está reprovado, tá? Então, olha só, controle emocional inadequado, tendência depressiva, impulsividade inadequada, agressividade inadequada, inteligência abaixo da média. Se ele tiver 4 dessas, ele está eliminado. Se ele tiver só 3, ele não está eliminado. Letra B, apresentação de 3 características prejudiciais e 2 indesejáveis, cumulativamente. Então, vocês percebem que o concurso aqui, ele não está sendo um concurso, como eu disse assim, que exige o super-homem ou a Mulher Maravilha. Não, por quê? Porque ele permite que a pessoa apresente um pouco de características indesejáveis ou prejudiciais, tá? Então, só trouxe para vocês, para que a gente possa perceber que toda vez que a gente vai fazer um tipo de planejamento ou vai fazer um parecer psicológico, quando uma pessoa reprova num concurso público, é comum que a pessoa reprove e procure o psicólogo para fazer o parecer psicológico contestando aquela avaliação psicológica feita pela banca. Então, a gente vai ter que analisar o perfil profissiográfico, vai ter que analisar se esse perfil é científico e vai ter que avaliar se o concurso exige todas as características ou exige apenas algumas das características para ser apto ou inapto, tá ok? Então, pessoal, mais uma vez, não esqueça de vocês fazerem a leitura do material que a gente deixou disponibilizado para vocês, tá bom? Obrigado.